Muito bem, hoje vamos à segunda aula, onde vamos ver o conceito da população, amostra, censo e amostragem. E também vamos ver também das variáveis e suas classificação e seus tipos, ok? Este é o meu YouTube está em nome de Oscar Kumba. No caso de qualquer dúvida, vocês podem me contactar usando este meu WhatsApp, ok? Muito mais. Meu nome é Oscar Kumba, então se inscreva no canal e compartilhe com amigos, né? Dando um like aí, dando um comentário, ok? E muito mais. Vamos lá agora ao vídeo. Primeiro vamos ver a definição da população. Então, uma população é o conjunto universal de elementos, né? Elementos, né? De indivíduos, objetos, medições ou contagens. A população é o conjunto, né? Dos indivíduos, de objetos, de medições ou contagem. Por exemplo, nós podemos termos população de aves, população de peixes, população de animais, então muito mais. Então significa que população, né, é o conjunto, é um conjunto universal de elementos, ok? Por ser indivíduos, que trata-se de pessoas, objetos, pode ser objetos mesmo, ou qualquer coisa, medições ou contagem, sobre o qual se pretende estudar uma ou várias características comuns. Os elementos da população chamam-se unidade estatística. Então, é muito bom que percebamos, né, essa explicação. Os elementos da população chamam-se unidade estatística. Unidades estatísticas. Então, geralmente a população chama-se unidade estatística. A população é o conjunto universal de elementos, indivíduos, objetos, então medições ou contagens, muito mais, né? Sobre o qual se pretende estudar uma ou várias características comuns. Então, é mais ou menos isso que nós podemos fazer a definição da população. Então, uma unidade estatística ou unidade de observação é um elemento da população sobre o qual a informação é recolhida. No caso de populações humanas, as unidades de observação são indivíduos. Perceba, né? Se nós queremos, no caso de populações humanas, né, as unidades estatísticas, o que vai ser indivíduos, né? Então, neste caso aqui, imaginemos numa população de, por exemplo, né? Numa população de, por exemplo, população do que? Por exemplo, que nós queremos indicar a população de computadores, né? População de computadores. O que vai ser a unidade estatística? A unidade estatística vai ser objeto, entende, né? Então, neste caso, a unidade, no caso da população humana, né? Então, numa população humana, né? A unidade estatística é o que? É indivíduos, ok? Então, é mais ou menos isso que nós podemos fazer, ok? Uma população pode ser finita ou infinita. Então, considera-se uma população infinita quando o número de unidades estatísticas é infinito. É infinita, por exemplo, quando não é possível contar. Então, é infinito. Ou quando é tão grande que não podemos contar. Como, por exemplo, população de aves na cidade de Inhambane. Okay? A cidade de Inhambane é uma cidade localizada em Moçambique, África. Ok? Moçambique, África, né? Ok? Na população de estrelas, né? Então, ok? População de peixe, a praia, distrito de Xangão, distrito de Xangão. Distrito também é um distrito que faz parte está dentro da província de Inhambane. Então, é mais ou menos isso, é como nós podemos, então, uma população finita é aquela que nós podemos contar, né? Os seus elementos, mas infinita aqui não podemos contar os seus elementos, ok? Então, é mais ou menos isso que nós podemos ter. Podemos ter população infinita, aqui que não é possível nós contar os seus elementos, e população finita, que podemos contar os seus elementos.
ok? Então, mais ou menos isso que nós podemos explicar e também vamos dar uma regulação. Os elementos da população, por exemplo, no caso da população humanas, né, a unidade estatística é indivíduo. Na população de computadores, a unidade estatística é objeto, entende, né? Na população de humanos, a unidade estatística é indivíduos. Na população de computadores, ou pode ser computadores, carros, muito mais, a unidade estatística é objetos. É mais ou menos isso que nós podemos ter a definição. E nós também podemos também caracterizar como a população finita e infinita. Finita quando nós conhecemos os seus elementos. Infinita quando não é possível conhecer os seus elementos. Não é possível contar os seus elementos. Ok? Muito bem. Vamos lá ver agora a amostra. Ok? Então, aqui a amostra é uma parte ou subconjunto dos elementos de uma população selecionado com o objetivo de estudar uma ou várias características da população. Então, é neste caso que já nós podemos, onde é que mais é usado a amostra? Por exemplo, se nós vamos no hospital e nós queremos analisar o nosso, se nós queremos analisar ou queremos analisar qual é o problema que nós temos, usamos a amostra de sangue, né? Então, esta é a amostra de sangue para representar todo o nosso sangue, né? Então, neste caso, a população vai ser que é todo sangue. Então, a amostra seria aquele pouco sangue que será examinado, ok? Então, é mais ou menos isso. A amostra é muito mais para conseguir, né? Estudar toda a população, porque suponhamos que a população é maior, é muita, não é possível, né, estudar toda. Nós podemos através de uma amostra representativa. Uma amostra que tem menos de 30 elementos diz que a amostra é pequena. Então, quando tem 30 ou mais elementos, diz que a amostra é grande. Significa que a amostra também pode estar também, podemos ter a amostra pequena e a amostra grande, ok? A pequena quando os elementos quando é menor de 30 e a amostra ok? A amostra pequena quando é menor que 30. A amostra grande quando é 30 ou acima de 30, ok? Então é mais ou menos isso. Então vamos fazer a recapitulação. A amostra é a parte ou subconjunto dos elementos de uma população selecionado com o objetivo de estudar uma ou várias características da população. Então já dei o exemplo do sangue. Se nós queremos examinar o nosso sangue para saber que doença nós temos, praticamente levamos a amostra do sangue para representar todo o nosso sangue. Então, todo o nosso sangue, neste caso, vai servir como sendo a população. A amostra vai ser aquele pouco sangue que será examinado. E, imaginamos se nós queremos examinar, por exemplo, nós vamos e queremos examinar o nosso sangue, tirássemos todo o sangue para examinar. O que vocês já acham, né? Não seria relevante, ok? Não seria opcional, porque aí as consequências pode ser o quê? Pode morrer. Então, que tal também se nós queremos também trabalhar com uma população grande? Pode ser também escasso, levar muito tempo aí para nós fazer o estudo completo. Então, é mais ou menos isso. A amostra pode ser pequena ou grande. Pequena quando é menor que 30. Então, grande quando é de 30, é 30 ou mais, né? 30 ou a mais, ok? É mais ou menos isso que nós podemos aqui apresentar. Agora nós vamos ver variáveis, né? Muito bem, as características de uma população chamam-se variáveis. As características de uma população chamam-se variáveis. Uma variável, uma variável é uma característica ou propriedade comum de uma população que pode assumir valores diferentes dentro do seu domínio. Okay? As características de uma população chamam-se variáveis. Por exemplo, a idade, sexo, né? A cor, baixinho, então muita coisinha. Então, essas as características de uma população são variáveis. Okay? Então, as características de uma população chamam-se variáveis. Pode ser grande, então essa é a sua variável.
muito mais, ok? E no caso da população do estudante, pode-se estudar as seguintes características, né? Então, o sexo, neste caso, o sexo é uma variável, idade, estado civil, número de irmãos, número de filhos e muito mais. Temos várias variáveis que nós podemos ter, né? Numa característica de uma população. Numa população nós podemos ter várias variáveis, ok? Então, neste caso, vamos lá, estatística inferencial. Para uma população de trabalhadores, pode ser caracterizada pelas seguintes variáveis, né? Então, neste caso, para uma população de trabalhadores, pode ser caracterizado por seguinte: o sexo. Então, numa população nós podemos saber qual é o sexo. Então, o sexo é uma das variáveis. A idade também é uma das variáveis. O estado civil também é uma das variáveis. O número de filhos que cada trabalhador tem, a experiência do trabalho que o funcionário tem, grau acadêmico também, né? Categoria profissional, salário mensal e muito mais. Não é só, são muitas características. Classificação de variáveis quanto ao tipo. Então, quanto ao tipo, as variáveis classificam-se em qualitativas e quantitativas. Muito bem? Então, quanto ao tipo de variáveis, classifica-se em qualitativas e quantitativas. Qualitativas tem a ver mais com as qualidades, quantidades, coisas que nós podemos contar, pode ser expresso de uma forma numérica, ok? Qualidade que nós não podemos escrever de forma numérica. Então, é mais ou menos isso. As variáveis qualitativas são aquelas que tomam os valores não numéricos, ok? Os valores não numéricos. Assim, por exemplo, né? Sexo pode ser masculino e feminino. Essas aqui são variáveis qualitativas, né? O estado civil pode ser solteiro, casado, ok? Divorciado, viúvo. Grau acadêmico pode ser básico, médio, superior. Categoria profissional pode ser categoria A, B e C, né? Então, essas são variáveis qualitativas. Tem a ver com as qualidades, ok? E agora, as variáveis qualitativas ainda se classificam em nominais e ordinais. Essas são as variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas nominais são aquelas cujos valores são nomes, categorias, rótulos, etiquetas. Exemplo, o sexo. Então, é variável qualitativas nominais. Ok? Se nós falarmos de sexo, estado civil. Então, aqui estamos falando de variáveis qualitativas nominais. Então, também podemos ter também as variáveis qualitativas ordinais. Então, são aqueles que podem estabelecer uma certa ordem ou grandeza. Valores, por exemplo, o grau acadêmico. Então, nós podemos dizer básico, médio, superior, categoria profissional. Então, as variáveis qualitativas ordinais são aquelas que podem estabelecer uma certa ordem de grandeza entre os valores de variáveis. Então, é mais ou menos isso. Nós podemos, as variáveis qualitativas, elas se classificam em nominal e ordinal. Nominal, aqueles cujos valores são nomes. Ordinal, aqueles que podem estabelecer uma certa ordem de grandeza, né? Então, é mais ou menos isso que nós podemos diferenciá-las, essas variáveis agora. E agora, vamos já para as variáveis quantitativas, né? Então, quantitativas já tínhamos falado lá, aquelas que nós podemos ser expressa numérica, podemos ter um valor numérico, né? Então, são aquelas que podem tomar valores numéricos resultantes de contagem ou de medições. Exemplo, idade, número de filhos, ano de experiência, salário. E por sua vez, as variáveis quantitativas classificam-se em discreta e contínuas, né? Então, as variáveis quantitativas classificam-se em discreta e contínuas. Então, vamos lá ver agora as variáveis quantitativas discretas. Toma valores numéricos num conjunto finito ou infinito, inumerável. Normalmente são obtidos através de processo de contagem. Exemplo, número de filhos. Podemos dizer que 1, tem 2, tem 3. Então, essas aqui são as variáveis quantitativas discretas. Toma valores numéricos num conjunto finito ou infinito. Entende, né? Inumerável. Normalmente são obtidos através de processo de contagem. Números de filhos. Ok?
mais ou menos isso. Então, as variáveis quantitativas contínuas podem tomar qualquer valor numérico dentro de um intervalo infinito, fechado ou aberto. Este tipo de variáveis normalmente é obtido através de processos de medição. Exemplo, salário mensal. Então, é mais ou menos isso são as variáveis quantitativas contínuas. Pode tomar qualquer valor numérico dentro de um intervalo infinito, fechado ou aberto. Então, a classificação de variáveis quanto à escala. Então quanto à escala de mensuração, as variáveis enquadram-se em 4 níveis seguintes: nominal, ordinal, intervalar e de razão rácio. Os dados na escala nominal são qualitativos, categorizados por nomes ou rótulos. Neste nível de escala, não se pode estabelecer uma relação de ordem entre os valores das várias ou muito menos cálculos matemáticos. Exemplo, o sexo. Ok? O sexo, nós podemos dizer que é masculino, feminino, raça, né? Religião e muito mais. Os dados nominais podem ser atribuídos códigos numéricos para facilitar o processo informado. Mas estes números não têm valor numérico. Por exemplo, número que se usa para identificar os jogadores de futebol, os NUITs. NUIT é número de... NUIT, né? Número de unidade tributária por aí. Número de estudantes, estradas, casas, né? Então, neste caso, qual é? Por exemplo, nós podemos dizer que o meu nome, além de trocar, por exemplo, lá nas escolas, a gente tem costumado chamar os nossos estudantes através de número. Número 1, 2, 3. Então, aqueles números representam o quê? Nomes, né? Por exemplo, o número 1 já sabe quem é o número 1. Então, esses são os dados, classificação das variáveis quanto à escala. Os dados nominais podem ser atribuídos códigos numéricos, né? Então, nós levamos um nome, atribuímos um código, ok? Então, é mais ou menos isso, mas não é que esses números... mas de verdade, enquanto que esse código é só para nos facilitar, né? Exatamente, ok? Então, os dados à escala ordinal são qualitativos. Então, neste caso, vamos lá perceber uma coisa. As variáveis quanto à escala, né? Elas têm a ver com a qualidade. E neste caso, os dados de escala ordinal são qualitativos, mas já é possível estabelecer uma relação de ordem entre os valores das variáveis, mas também não se pode fazer variáveis, mas também, ok, os dados de escala ordinal são também qualitativos, né? Mas já é possível estabelecer uma relação de ordem entre os valores das variáveis, mas também não se pode fazer cálculos matemáticos. Exemplo, classificação de estudantes pode ser mau, bom, excelente. Estado de um doente pode ser grave, melhor, bom. Então, a escala do intervalo. Então, os dados na escala intervalar são do tipo quantitativos, né? Ok? Então, vamos lá tentar diferenciar um pouquinho agora. As classificações das variáveis quanto à escala, eles são qualitativos, tem a ver com a qualidade. Então, e os dados na escala ordinal também são qualitativos, ok? Então, a escala intervalar já são quantitativos. Os dados na escala intervalar são do tipo quantitativo, tem a ver com a quantidade. Nesta escala, para além de operações de ordenação, é possível calcular diferenças entre os valores de variáveis. Nesta escala, o valor zero nulo não significa ausência da característica medida. Representa apenas uma posição relativa na escala. Por exemplo, na medição de temperatura em graus Celsius, o zero não significa ausência de temperatura. Também não se pode dizer que 50 graus Celsius é 2 vezes mais quente que o 25 graus Celsius, e nem que o 20 graus Celsius é metade de 40 graus Celsius.
Resultados de teste de QI. QI é quociente de inteligência, né? Mas não se pode dizer que um indivíduo com QI igual a zero não tem alguma inteligência. No calendário gregoriano, o ano zero não significa ausência do tempo, ok? Então é mais ou menos isso, é a escala de intervalo. Então é mais ou menos o que nós podemos, a medição de temperatura, a medição do QI, né? Então, é consciente de inteligência, né? E muito mais isso, né? É mais ou menos isso. A escala rácio, né? Os dados de escala rácio são também do tipo quantitativos, né? Nesta escala, para além das operações da ordenação e diferença, já é possível calcular consciente relação entre os valores da variável. Nesta escala, o valor zero significa a ausência da característica medida. Diz-se que o zero nesta escala é um valor absoluto, representa origem na escala, né? Por exemplo, altura, peso, notas, tempo, etc. Neste caso, uma pessoa com 50 anos de idade tem o dobro da idade de uma pessoa com 25 anos. Um saco de arroz com 50 kg tem a metade do peso de um saco com 100 kg. Uma pessoa com zeros meticais, ou meticais significa é a moeda no qual nós usamos aqui em Moçambique, África, pode ser reais, dólares, né? Então significa que não tem dinheiro, ok? Significa que ele não tem nenhum valor, não tem nenhuma moeda, ok? É mais ou menos isso. Então os meticais aqui significa é uma moeda, né? É moeda usada em Moçambique, MCN, pode ser ZAR, que é rand, pode ser reais, pode ser dólar, pode ser euro, pode ser muito mais, né? É mais ou menos isso que nós podemos. Então, agora já vamos lá ver a censo e amostragem. O estudo completo e exaustivo de todos os elementos da população faz-se através de um censo ou recenseamento, né? Exemplo de censos. O censo é feito 10 em 10 anos, né? Então, é feito 10 em 10 anos. E nesse caso, falando, por exemplo, do meu país, mas isto aqui não importa. Só temos que saber que o censo é feito 10 em 10 anos. Muito bem? Então, o censo é feito 10 em 10 anos. Muito bem. Então, os censos são feitos 10 em 10 anos, ok? Então, são feitos 10 em 10 anos. Então, pode ser censo agrário, censo eleitoral e muito mais, né? Ok? Então, censo populacional é realizado 10 em 10 anos, ok? Então, é mais ou menos isso. E agora vamos ver, excepto neste caso, o que acontece? Porque se é censo, né? Aí faz a recolha de toda a população, ok? Então, neste caso, o censo recolhe-se o dado de toda a população. Excepto os casos em que o tamanho da população é pequeno e é acessível. Em muitos casos, é muito difícil dar a população através do censo. Neste caso, recorre-se estudo da população por o processo de amostragem ou sondagem. Então,